Olá pessoal, é um prazer imenso estar aqui com vocês agora iniciando o nosso primeiro curso prático de gramática no Eu Vou Passar. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Bernardo, professor de português, e vamos continuar essa nossa jornada ao longo de todas as partes em que se divide a gramática. Vamos conhecer um pouco as partes da divisão, morfologia, sintaxe, fonética e fonologia, semântica, estilística. Vamos conhecer nesse primeiro vídeo de hoje um pouco sobre o que é a gramática, em que partes se divide a gramática. Quando você pega um edital de concurso público, são muitos os assuntos que constam lá, não é verdade? Nesses assuntos, como traduzir? Como saber exatamente o que está sendo cobrado a você naqueles programas de seleção? Domínio das relações morfossintáticas, semânticas e discursivas, emprego das classes gramaticais, semântica, estilística. Que é isso, pelo amor de Deus? É exatamente aí que a gente vai começar a explicar para você agora cada uma dessas partes, para que você possa ler melhor esses programas de seleção e entender exatamente de que trata cada uma delas. Vamos primeiro conhecer um pouco sobre o que é a gramática. A gramática, claro, rapidamente, num conceito breve, para você perceber um pouco, dentro dessa perspectiva, um pouco isso aí. Acompanhe comigo. A gramática é uma disciplina didática por excelência, que tem por finalidade codificar o uso idiomático, dele induzindo, por classificação e sistematização, as normas que, em determinada época, representam o ideal da expressão escrita, da expressão correta. Essas são as palavras de Rocha Lima, um gramático bastante tradicional, bastante conhecido aí no estudo da língua portuguesa. É importante notar que a gramática, claro, estabelece muitas vezes o padrão. As pessoas pensam, e é do senso comum isso, que a gramática cria todos os padrões e norma culta e tal em relação ao estudo do português. É claro que a gramática induz a sistematização das regras, ao conhecimento melhor e à utilização dessas regras por parte dos falantes. A importância do estudo da gramática reside nisso, formar pessoas mais competentes do ponto de vista linguístico, conhecer melhor as formas e as relações que se estabelecem entre as palavras, os termos, as orações. E esse é um ponto importante, claro, né? Mas existem dois tipos de gramática e as pessoas muitas vezes não atentam para isso aí. São dois tipos básicos. No primeiro caso, você tem aí a gramática normativa. A gramática normativa, ela fixa os padrões considerados modelares, aqueles padrões da norma culta, a gramática do certo e do errado, as normas, tudo isso que você estuda aí em casa e certamente já está com a cabeça bastante cheia de ver essas regras, palavras, expressões, crase, pontuação, tudo isso. Na gramática normativa, portanto, ela fixa o padrão formal da linguagem. Já a gramática descritiva é a segunda parte aí. Quando você tem a gramática descritiva, ela estuda, do ponto de vista histórico, as manifestações linguísticas de um determinado grupo de falantes. As manifestações linguísticas dos falantes. É ela que não se preocupa com essa história de certo e errado. Ela trata das variações linguísticas, das ocorrências de linguagem. Por que o sulista pode falar porta e o nordestino, por exemplo, fala porta? Porque de uma forma ou de outra essa variação existe. As variações diastráticas, classes sociais, as variações diatópicas, de acordo com a região, com a geografia do lugar. É exatamente nesse ponto que você vai perceber as diferentes formas e as diferentes partes em que se subdivide a gramática normativa e a gramática descritiva. Para a gente em concurso público, o que interessa de fato é a gramática normativa. Precisamos estar atentos porque é ela que fixa os padrões e as regras que nós vamos estudar agora. Acompanhe comigo agora a importância do estudo da gramática. Acompanhe comigo. A importância do estudo da gramática está no fato de se desenvolver a capacidade expressiva dos usuários da língua, isto é, torná-los competentes para que possam empregá-la adequadamente nas várias situações de comunicação. Essa competência implica o conhecimento dos diversos níveis de linguagem, desde o bem coloquial até o mais culta. É exatamente nesses níveis de linguagem que distinguimos a linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem formal é aquela que segue a norma culta, aquela que obedece os padrões, as regras, faladas nas mais variadas situações comunicacionais formais. A linguagem informal é a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia, que pode utilizar gírias, expressões populares e tudo mais leve, sem aquele gesso, sem aquelas correntes da gramática normativa. É exatamente nesse ponto que você consegue diferenciar uma coisa da outra, as formas de uso padrão. E a gramática? Será que ela é um estudo compacto ou será que ela se divide em partes? Vamos lá. A gramática normativa ela se divide em 3 partes, mais 2 complementares. Essas 3 partes, fonética, morfologia e sintaxe,
São exatamente as partes básicas que iremos agora estruturar do ponto de vista do estudo idiomático. As duas partes complementares, semântica e estilística, vamos acompanhar daqui a pouquinho. Olha só. No primeiro momento, a fonética. A primeira parte da gramática é a fonética. Ela se divide em 3 blocos específicos. No primeiro momento, a fonética trata dos fonemas, o estudo dos sons da fala. Em seguida, a ortoépia e a prosódia, partes integrantes da ortofonia. Orto, correto, fonia, som. Quando eu falo em ortoépia, trata da pronúncia correta das palavras. Eu devo dizer, por exemplo, salsicha e não salsicha, salsicha, como as pessoas geralmente falam. Eu devo colocar, por exemplo, na mesma palavra, retrógrado e não retrógrado, rouba e não rouba, coisas desse tipo. Ela trata da pronúncia clara, correta. Devemos estudar e não estudar, cantar e não cantar, pronunciando R. A ortofonia se ocupa disso. Já a prosódia trata da correta posição da sílaba tônica. A posição correta. Eu devo dizer, por exemplo, recorde nunca, recorde e não recorde. Eu devo dizer, por exemplo, rubrica e não rúbrica. É a pronúncia correta, exatamente a posição correta da sílaba tônica. Por fim, a ortografia, que é a escrita correta das palavras. É na ortografia, também dentro da fonética, que você vê emprego de letras, S, Z, X, CH, G, J, toda aquela história lá, e as infindáveis exceções que você certamente já deve estar aí para lá de Bragadá. Não é? Segunda parte da gramática, morfologia. Pessoal, é a morfologia que trata da estrutura das palavras, radicais, prefixos, sufixos, dos processos de formação, composição, derivação, toda aquela história. E trata também, o que é mais importante, o estudo das classes gramaticais. Aquela história de artigo, numeral, pronome, substantivo, preposição, conjunção, interjeição, tudo aquilo. São 10 classes gramaticais. Imagine, 10 classes. Flexões, formas, conjugação, tempo, modo, toda aquela história. A morfologia ela trata exatamente disso, do correto estudo da classificação, das classes gramaticais, da estrutura das palavras, tudo isso. E por fim, a terceira parte, a sintaxe. Na sintaxe começamos estudando, por exemplo, a análise sintática. A análise sintática que estuda sujeito, predicado, objeto direto, adjunta nominal, predicativo, toda aquela história. Além da sintaxe, você tem, por exemplo, aí a sintaxe de regência, que trata da relação que existe entre as palavras, né? Por exemplo, o verbo aspirar, sentido de respirar, não exige preposição. Já o verbo aspirar, sinônimo de almejar, querer, ter em vista, exige a preposição a, rege a preposição. Pronto. A regência, sinônimo de exigência, que vamos estudar nas aulas posteriores, lá na frente. Ainda na parte da sintaxe, você tem aí a sintaxe de concordância. Concordância nominal, verbal, aquela história de bastantes, mal, né? Meio, meia, próprio, toda aquela parte da concordância nominal, ou então da verbal. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Lembra aquela história? Os verbos impessoais, haver no sentido de existir, invariável, singular, pronto. Concordância verbal. Além disso, a sintaxe aborda também a sintaxe de colocação, a posição dos termos em uma frase. Então veja, chegamos às 3 formas distintas aí, as 3 partes características. A fonética e fonologia, que trata do estudo dos sons da fala. A morfologia, que trata também das classes gramaticais, da formação e da estrutura. E a sintaxe, que trabalha especificamente com a relação existente entre as palavras. Daí surge o conceito morfossintaxe, que vocês estão acompanhando aí. O conceito de morfossintaxe é a apreciação conjunta da morfologia e da sintaxe. Estuda as duas coisas. Não só o que é a palavra, mas qual a função que a palavra exerce numa frase. Eu trouxe um exemplo para vocês. Acompanhem conosco agora. Veja só. Morfossintaxe. Olha só, gente. A paz mundial é um grande sonho. Destacamos aqui a letra A, o artigo. Vamos ver aí a função morfológica e a função sintática que ele desempenha na frase. A função morfossintática, portanto. Quando você diz a paz mundial é o grande sonho, esse A exerce uma função morfológica de artigo definido. Veja, função morfológica é aquilo que a palavra é. A que classe gramatical essa palavra pertence? A tem função morfológica de artigo definido. É um artigo definido, feminino, singular. Do ponto de vista sintático agora,
a função sintática desse a, ele exerce a função de adjunta nominal. Ele é uma adjunta nominal do sujeito com função determinante. Tá, mas entenda, ele é uma adjunta nominal. Então, se formos analisar na frase, a paz mundial é um grande sonho, do ponto de vista morfossintático, morfomorfologia, sintático de sintaxe, entendemos que esse a, portanto, é um artigo definido com função sintática de adjunta nominal. Um artigo definido com função de adjunta nominal. Isso é função morfossintática. Perceberam isso? Então, na morfossintaxe, trabalha exatamente dessas duas formas. A apreciação conjunta da morfologia com a sintaxe. Isso é morfossintaxe. Por isso é que você observa muito nos grandes concursos aquela história de valorização das funções morfossintáticas, semântica e discursiva da palavra. Os valores morfossintáticos são exatamente esses. Aqueles valores adquiridos pela palavra no contexto de uso, na relação com a frase. E essa relação pode ser dentro do sujeito, do objeto, do predicado, pode ser exercido por um substantivo, por um artigo, não importa. Então, estudar morfossintaxe é exatamente isso, estudar conjuntamente a morfologia e a sintaxe, certo? Vamos às partes complementares agora? Na primeira parte complementar, nós temos aí a semântica. A semântica, gente, é a parte da gramática que estuda o significado das palavras. Quando falamos o estudo do significado das palavras, incluímos aí sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos, toda aquela história, valores conotativos, denotativos das palavras, por aí. Você estuda o sentido. Isso aí você vai observar nas suas provas, naquela velha história de, por exemplo, se substituirmos a expressão tal pela expressão tal, o sentido permanece o mesmo. Se substituíssemos a expressão tal pelo termo tal, não ocorre variação de sentido, o sentido permanece o mesmo. Pronto. Essas situações que vocês certamente têm encontrado muito na sua prova, você vem encontrando constantemente, trata dos valores semânticos. Então, quando você observar valores semânticos, relações semânticas das palavras, que a gramática adora falar assim, valores semânticos são os valores de sentido, os efeitos de sentido, o significado adquirido pela palavra no contexto de uso. E a última parte da gramática, que é a parte complementar, você tem aí, claro, a estilística. Quando você fala na estilística especificamente, é a parte da gramática que estuda os valores conotativos das palavras, as figuras de linguagem. Metáfora, metonímia, prosopopeia, antítese, aquelas coisas todas. Lembra? Metáfora, né? O amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. O amor não é um laço. Ele enfeita como um laço, envolve, adorna, enforca. Bom, cada um faz o que quer com o seu laço, né? Mas quando você diz que o amor é um laço, é uma metáfora. Quando eu digo vida louca, vida breve, a vida não é louca, mas ela se comporta como se fosse louca. Entenderam? É exatamente a linguagem figurada, a função expressiva. Então vamos recapitular para a gente fechar esse bloco. No primeiro momento, a gramática se divide em 3 partes e 2 complementares. Lembra? Fonética e fonologia, que compreende fonemas, ortografia, ortofonia. A segunda parte, morfologia, o estudo da estrutura, da formação e das classes de palavras. Sintaxe, a parte da gramática que trata da relação existente entre as palavras, da relação de concordância, regência, crase, toda aquela história. A análise sintática, sujeito e predicado, orações coordenadas e subordinadas, isso tudo é sintaxe. E as 2 partes complementares, a semântica, que trata do estudo do significado das palavras, e a estilística, que trata exatamente aí das figuras de linguagem. Tá certo? É isso aí. Trouxemos sempre uma mensagem, sempre no final de nossas aulas vamos estar aí para vocês, refletindo um pouco aí também sobre uma coisa que é importante no nosso dia a dia. Você que está aí trabalhando, se esforçando, estudando para passar no concurso que você almeja, claro que é importante sempre perseverar, é muito importante ser otimista. E isso é uma coisa importantíssima na vida da gente. Veja aí, acompanhe. O pessimista senta-se e lastima. O otimista levanta-se e age. Haja, lute pelo seu sonho, lute pelo seu ideal. Busque o que você quer, seja persistente. É exatamente aí que diferencia um grande estudante, um estudante vitorioso, dos demais estudantes. Até a próxima.